Fala, galera, a parada é a seguinte, faça sua fezinha na KTO com o cupom CHARLA, 20% de bônus no primeiro depósito. Cada jogo é único. Falta o assunto estádio, né? Opa. A gente não falou. Tá. E aqui tá o Marcos, mandou aqui, Berkovitz, eu acho. Landim, vi sua entrevista na ESPN, você defendendo a favor da SAF no Fla. Fale sobre isso. É bom, Landim? É ótima essa pergunta. esse assunto E SAF no estádio, SAF vai ter... Então vamos lá. Como SAF vai ser o novo estádio do Porque Flamengo? me parece que lá no Flamengo teve um manifesto que várias pessoas assinaram, e quando eu li aquilo ali, eu até falei isso com o Mbappé aqui. Me parece que a percepção de SAF lá dentro do Flamengo, desse grupo, é uma percepção um pouco diferente do que eu tenho visto de especialistas falando. Então, assim, a primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte: quem trouxe SAF, discussão de SAF para dentro do grupo, não fui eu, do Flamengo. Foram os presidentes do Conselho de Administração e do Conselho Deliberativo, que marcaram 2 reuniões, convocaram todos os conselheiros para assistir essas 2 reuniões, pregando as vantagens da SAF no Flamengo. Não fui eu. Só quero deixar isso registrado, né? Então, foi uma convocação feita pelo próprio BAP e feita pelo Alcides, no Conselho. Então, assim, isso é fato, né? Então, bom, uma vez dito isto, nós estamos vivendo um momento político dentro do Flamengo. E tem um fator que é importante, que é o nosso novo estádio. Para falar um pouco do estádio, eu queria só recuar um pouco e lembrar as pessoas que, quando nós começamos, fomos eleitos lá com a Uniflá, com o grupo inteiro eleito, nós não tínhamos lugar para jogar. Verdade. Entendeu? O que a gente tinha era um estádio que tinha caído lá o refletor, lá da ilha, onde tinha sido investido 24 milhões de reais para 22 jogos. Só o custo de investimento para ser amortizado em 22 jogos foi superior a 1 milhão de reais. Fora o custo operacional, que era tão caro ou mais caro que o Maracanã, apesar de você ter 20 mil lugares lá. Porque você tinha que fazer uma movimentação, grades, mais não sei o quê, que você tinha que fazer ao longo do local lá. Assim, uma loucura que a gente tinha lá. E a gente chegou e conseguiu, mesmo sendo um direito provisório ali, por 6 meses que a gente foi renovando, ter a administração do Maracanã. Quando a gente pega a administração do Maracanã, eu quero lembrar que tinham só 28% das lâmpadas se acendiam. Todos os banheiros quebrados. Tudo quebrado, destruído no Maracanã. Foi assim que a gente recebeu o Maracanã. Maracanã, pandemia ali, né? Antes da pandemia. Antes até, né? Foi em 2019, antes da pandemia. A pandemia começa no ano seguinte. Isso. Em, fevereiro, final de fevereiro do ano seguinte. Então, assim, a gente pega o estádio totalmente quebrado e a gente começa a administrar o estádio, começa a fazer investimento no estádio. E hoje a gente tem o orgulho de ouvir do diretor de competições da Conmebol, lá do Fred Nantes, que diz para mim assim: Landim, assim, tem uma coisa que eu fico tranquilo, que é quando tem um jogo da Conmebol no Maracanã, porque eu sei que vai tudo funcionar. A operação, o Maracanã hoje é visto como, vamos dizer assim, aquele estádio que é o mais bem administrado do futebol brasileiro e sul-americano. É a referência de operação. Então, assim, nós pegamos um estádio quebrado, destruído, para ser a referência da América do Sul para competições de futebol. Então, assim, isso é legal, porque mostra a transformação que a gente fez. E fomos trabalhando com TPUs e tal, até convencer o Estado, entendeu, de fazer uma licitação e entregar isto para os clubes. Participamos da licitação e ganhamos ela na técnica e no preço. Ganhamos em tudo. Hoje Flamengo e Fluminense tem ali... Detém o estádio por 20 anos. 20 anos. Então é o seguinte, isso aqui... É porque a gente fala do Estádio Novo, a gente encobre assim, uma tremenda história de sucesso que nós tivemos lá, que foi de conseguir primeiro o Maracanã e depois de transformar o Maracanã com o nível de excelência de operação que o Maracanã tem. Bom, passado isto, vamos lá. O Maracanã, ele é importante para o Flamengo? Fundamental. Ele
é fundamental e continuará sendo fundamental por muito tempo. O Flamengo é o ideal para o Flamengo continuar jogando eternamente no Maracanã. Eu diria, é importante o Flamengo continuar, eu acho até por uma questão histórica, continuar jogando no Maracanã. Eu acho que os clássicos, por exemplo, eles devem continuar sendo sempre jogados no Maracanã, sempre com torcida dividida. É a minha opinião, meio a meio. Eu acho que isso é uma tradição no futebol carioca que deve continuar. Isso é importante para a valorização do futebol. Mas acho que o Maracanã é um estádio muito caro para se operar. A margem que o Flamengo fica de recursos é muito pequena. A gente acaba gastando muito dinheiro para poder jogar no Maracanã, por uma série de coisas que estão embutidas dentro do contrato de concessão. Todos os encargos que a gente tem. O Maracanã não é um estádio que foi projetado, na sua última versão, para as condições de um regulamento de competições do Brasil. Ele foi desenhado para uma Copa do Mundo onde as torcidas vivem juntas. E, portanto, toda vez que você tem que fazer um jogo aqui no Brasil, onde diz que você tem que separar as torcidas e tem que dar 10%, a gente, por exemplo, perde 4.000 lugares no Maracanã. Toda vez que a gente faz isso, porque a polícia exige. A gente não tem entradas específicas para o Maracanã, a gente tem 5.000 cadeiras no Maracanã cativas, das quais a família lá minha é o proprietária de 8, então, de certa forma, eu até colaboro, de certa forma, para tirar a renda dos jogos do Flamengo. Estou trabalhando em fazer um estádio novo contra o patrimônio da família, entendeu? Mas são várias coisas que acontecem. Tem ingressos que você tem que ceder, porque aquilo é um aparelho do Estado. O Estado exige que você tenha contrapartidas. Tem um pagamento elevado que você tem que fazer. Então, quando você coloca tudo isso na balança e mais, o Maracanã ele não foi desenhado para a gente ter, vamos dizer assim, a máxima receita. Você consegue pegar um estádio e dividir o estádio em vários produtos em que tem pessoas que estão dispostas a pagar muito mais para ter um pouco mais de conforto. Então, você pega ela em casa, leva ela para um lugarzinho, dá uma champanhezinha para ela e tal. Aí aquele mesmo lugar que você iria vender para um cara por um valor pequeno, você vai vender por um valor muito maior. E esse custo adicional que você está colocando nesse serviço que você está estruturando é pouca coisa. Mas tem demanda para isso. Por quê? Porque isso quem compra, na sua grande maioria, são empresas que querem fazer relacionamento, entendeu? Então, assim, a gente já vem trabalhando há muito tempo qual é o tamanho desse mercado. E se você faz um estádio desde o início preparado para isso, você pode crescer significativamente a tua receita. Fora isso, se você mantiver as margens de operação que os demais estádios do Brasil têm e que a gente no Maracanã não tem, o que acaba sobrando para a gente é coisa de 40%. Quando a gente vê que tem outros estádios que acabam ficando com 60 e poucos por cento do resultado. Quando você começa a somar tudo isto, você vê que é uma enorme oportunidade você ter um estádio próprio. Por quê? Porque no futuro você tem condição de poder amortizar isso e poder pagar. Muito bem. Quando surgiu lá no passado a discussão do estádio, existe gente que é contra o Flamengo ter estádio. E eu entendo. Ele acha o seguinte, olha, se você pegou o Maracanã há 20 anos, você deve ficar com o Maracanã. Você não deve ter um outro estádio. Eu não acho. Eu sou favorável. Eu já achei isto do passado quando a receita que a gente tinha era pequena e eu não queria endividar o Flamengo. Eu tinha uma preocupação de endividamento do Flamengo. Só que o mundo evolui. A gente vai tentando buscar novos negócios para o Flamengo. Então, assim, quando a gente vê as pesquisas que a gente já fez, por exemplo, de receita que a gente vai ter com naming rights, por exemplo, no estádio, é um volume gigantesco. Que cobre um percentual altíssimo do custo de construção. E é um estádio mais ou menos do tamanho do Maracanã?
Sim, se você fizer um estádio mais ou menos do tamanho do Maracanã. Lembre-se que... 70, 80 mil pessoas, para você, por aí. você tem que ter mais de 70 mil pessoas. Está estabelecido isso no processo lá da prefeitura. Então você tem que ter mais de 70 mil pessoas no Maracanã. Certamente no terá. novo estádio. No novo estádio. É isso. Ali, quem comprar aquele terreno vai ter que fazer um estádio para mais de 70 mil pessoas. E isso vai permitir que a gente faça também essa diferenciação de preço. A gente quer botar ingressos populares atrás dos gols. Porque a gente quer botar a nossa torcida ali atrás do gol, pressionando o adversário mesmo. Transformar ali aquilo que o Gabigol falou. Vamos transformar o nosso estádio num inferno. É isso mesmo Paredão que a gente quer. rubro-negro. Paredão rubro-negro dos dois lados. De um lado ali com 14 mil, do outro lado com 9 mil. Esses são os primeiros números que a gente tem. Para poder empurrar ali. E os outros ingressos você vai tentando fazer aí com esses com valor agregado e no final você tem uma receita maior, podendo diminuir o custo desses ingressos mais populares. Entendeu? Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.